aqui. Mas antes de mais nada, vamos então à nossa prece de início. Então vamos fechar os nossos olhos e elevando o nosso pensamento ao Pai neste momento, vamos dar graças. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui num só pensamento, para mais este estudo, para mais essa troca de ideias. Que nós possamos, junto com a espiritualidade maior, aproveitar ao máximo esse momento de confraternização, este momento de aprendizado. E assim, envolvidos por essas energias benéficas, inspirados pelos mentores espirituais que nos rodeiam, vamos então dar início aos estudos desta noite. Que assim seja. Meus queridos, minhas queridas, estamos aqui novamente para mais um estudo. Hoje, dia 31 de dezembro de 2024, véspera de ano novo, tá todo mundo aí nas preparações, os preparativos, no corre-corre, para fazer o Réveillon, né, para fazer essa virada de ano daqui a pouquinho, tal. Então, assim, épocas de mudanças, épocas de passar a limpo tudo o que a gente fez durante o ano. São épocas de reflexões. A maioria de nós para isso, né? Para pensar, para refletir sobre tudo que foi feito durante o ano. E a maioria das pessoas festeja, faz novos planos, mas tem muitas pessoas que elas não se sentem bem nessa época do ano. Tem muitas pessoas que se sentem tristes, melancólicas, pessoas ficam retraídas, angustiadas, deprimidas, depressivas. E por que acontece isso, né, gente? Por que tem essa diferença? Por que tem pessoas que estão aí nesse corre-corre se divertindo e outras pessoas com esse sentimento de vazio, esse sentimento de como se tivesse um buraco dentro delas, de uma coisa, uma insatisfação, uma tristeza profunda? E às vezes não é nem porque elas não cumpriram suas metas, porque tem isso também, né, gente? A gente faz tanta programação para o ano, e aí quando chega no final do ano e nós passamos a limpo, fazemos uma vistoria de como foi esse ano, a gente se sente mal porque não cumpriu certas coisas, certas metas. Mas às vezes nem é por isso. Às vezes a gente até cumpre. Tem muitas pessoas que planejam trocar de emprego e trocam de emprego. Tem muitas pessoas que planejam casar e casam. Tem muitas pessoas que planejam fazer um curso e fazem uma faculdade. Planejam comprar um carro e compram. Planejam comprar uma casa e compram. Planejam ganhar mais e conseguem ganhar mais, abrir o próprio negócio e abre o negócio e o negócio vai embora, vai para frente, né? E prospera. Então, o que acontece com certas pessoas que, mesmo conseguindo cumprir as suas metas, mesmo tendo feito tudo o que planejaram fazer, ainda mesmo assim se sentem vazias? Então, nós temos várias pessoas, vários tipos de pessoas. As que cumpriram suas metas, as que não cumpriram suas metas, as que estão felizes, as que estão tristes. Mas o que acontece? O que acontece que a gente, mesmo cumprindo, mesmo fazendo as coisas, a gente ainda se sente vazio? E de onde que vem essa necessidade de mudança? O que acontece conosco que nós parece que nunca estamos insatisfeitos? Que quando nós conseguimos alguma coisa, a gente até fica feliz na hora. A gente fica feliz. A gente compra o carro, a gente fica feliz porque comprou o carro. A gente casa, fica feliz porque casou. A gente faz um curso, fica feliz porque está fazendo o curso. A gente troca de emprego e fica feliz porque trocou de emprego. Mas aí passa um tempo, aquela felicidade acaba.
acontece que eu não consigo me satisfazer? Da onde que vem essa insatisfação permanente? O primeiro ponto que nós temos que pensar e refletir é que nós estamos no plano físico, estamos no plano material, mas nós não pertencemos a esse plano. Quando nós nos olhamos no espelho, o que nós vemos? Qual é a imagem que nós vemos? Quando eu, Débora, me olho no espelho, o que eu vejo? Eu vejo aqui uma mulher de meia idade, morena, cabelos curtos, ondulados, grisalhos, um pouco acima do peso. Meta, 2025, perder peso. Então, mas isso que eu vejo no espelho, sou eu? A imagem que nós vemos no espelho somos nós? O que nós vemos é o que nós fomos de fato? Não. Nós vemos o corpo físico. Nós estamos vendo um amontoado de células. Nós estamos vendo uma roupagem. Porque nós não somos esse corpo que nós estamos vendo no espelho. E nós esquecemos disso, ou não temos noção disso. Porque Deus, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a questão número 1, Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é o começo de tudo. É Ele quem cria tudo, é a inteligência suprema. Ele é o começo de tudo. Tudo que existe foi criação de Deus. E Ele cria até hoje. E Ele criou o universo. E quando Deus criou o universo, Ele criou leis para reger esse universo. Que é a lei natural. A lei natural ou a lei de Deus. Que está lá na pergunta 614 do Livro dos Espíritos. Que Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? A resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então essa é a lei de Deus, é a lei natural. E a gente já vai conversar melhor sobre ela. Deus cria o universo, as leis para regerem o universo, e cria o espírito. O espírito. O que é o espírito? Pergunta 23 do Livro dos Espíritos. O que é espírito? Princípio inteligente no universo. Simples assim. Isso é a pergunta 23. E, vinculada a ela, nós temos esse espírito com E minúsculo, tá, gente? E depois, vinculada a ela, nós temos a pergunta 76 do Livro dos Espíritos, que é parecida, mas não é igual. A pergunta é: como podemos definir os espíritos? E agora com E maiúsculo. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam um universo além do mundo material. Então nós somos os seres inteligentes da criação. É isso que nós somos. Nós somos espírito. Nós não somos o corpo físico. A gente tem uma mania de dizer: quando eu deito, eu durmo, o meu espírito sai e vai passear pelo plano espiritual. Gente, como se a gente fosse o corpo. Nós não somos o corpo. Não é eu tenho um espírito, eu tenho um corpo.
O certo não é falar, quando eu durmo, meu espírito sai e vai passear no plano espiritual. Não, o certo é dizer que o meu corpo descansa enquanto eu saio para vivenciar a vida no plano espiritual. Eu sou espírito, nós somos espíritos. E como criaturas de Deus, nós fomos criados simples e ignorantes. Aí nós vamos à pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: uns espíritos foram criados bons e outros maus? A resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Então o que acontece? Deus nos cria espíritos, princípio inteligente, e nos cria simples e ignorantes. Ou seja, Ele não nos cria prontos, perfeitos. Não nos cria prontos, aliás. Porque a gente não pode achar que Deus nos criou imperfeitos. Porque Deus é a perfeição. É um dos atributos de Deus é a perfeição. Então a perfeição não pode criar imperfeição. Ele nos criou simples e ignorantes para que passássemos pelas experiências nas existências, nos deu o livre-arbítrio para fazermos as escolhas de qual caminho seguir enquanto passamos pelas experiências, para que pudéssemos chegar à perfeição, até o grau máximo de perfeição. Então nós somos seres perfectíveis, nós não somos seres imperfeitos, nós não fomos criados imperfeitos, nós fomos criados simples e ignorantes para chegar à perfeição através das nossas experiências e o aprendizado passado por essas experiências com o livre-arbítrio. Tá, beleza. O que tem a ver tudo isso que você está falando, Débora, com o tema de hoje? Tem tudo a ver. Porque o que a gente viu lá na pergunta 614 da lei natural agora há pouco, que a lei natural é a lei de Deus. E ela é a única necessária para a nossa felicidade. Então, para que nós possamos ser felizes, nós precisamos seguir a lei de Deus. Está falando aqui. A lei de Deus indica o que a gente deve ou não fazer. E a gente só fica infeliz quando dela nós nos afastamos. Ou seja, quando deixamos de fazer a lei de Deus. E por que a gente quer mudar? Por que a gente está em busca de mudança? O que está acontecendo? Por que a gente está tão insatisfeito? Por que a gente está tão infeliz? Porque se a gente quer que as coisas mudem, é porque nós não estamos satisfeitos. Nós não estamos felizes com o que está acontecendo. E por que nós estamos infelizes? Porque nós nos afastamos da lei de Deus. E é esse afastamento da lei de Deus que faz com que crie esse buraco existencial que nós temos dentro de nós. Essa insatisfação de que algo está faltando. E a gente procura e nunca acha. A gente não acha porque a gente se afastou da lei de Deus. É a questão do filho pródigo. Tem uma parábola de Jesus que é a parábola do filho pródigo. Como que é essa parábola? Então você tinha lá um senhor, né, uma grande propriedade, ele tinha 2 filhos, e um desses filhos estava insatisfeito com a vida que levava. E ele queria conhecer o mundo, ele queria viver, ele não queria ficar ali, preso ali dentro daquela fazenda, daquela propriedade lá, trabalhando. Ele queria curtir a vida, ele queria conhecer o mundo. Então ele chega pro pai dele e pede a herança dele para ele poder ir embora e curtir a vida dele, viver a vida dele. O
pai não gosta muito da ideia, mas para não contrariar o filho, ele então entrega a parte dele da herança para o filho, e o filho vai então embora para o mundo, vai viver. E ele passa então a viver no mundo, a curtir a vida, os prazeres que a vida pode lhe dar e que o dinheiro pode comprar, que a herança dele pode comprar. E ele vivencia tudo que tem direito. Tá? Se esbalda. Só que o dinheiro acaba. O dinheiro acaba. E aí ele se vê sem nada. E aí ele precisa sobreviver. Ele começa então a vender o que ele tinha adquirido para poder comer, mas também acaba. E quando chega um ponto que ele se vê com fome, ele então vai atrás de trabalho. E ele consegue um trabalho numa fazenda de criação de porcos. E o dono da criação fala, então tá bom, você pode... Então você cuida dos porcos e você pode comer o que você encontrar de comida. Essa vai ser só paga. Então esse filho, esse rapaz, então começa a tratar dos porcos. E que porque Jesus ele contava essas histórias para judeus. Então você imagina, para o judeu, o porco ele é um animal impuro, né? Ele é nojento. E para um judeu cuidar de porcos é uma humilhação terrível. E aí esse rapaz então se vê cuidando de porcos. E enquanto ele tratava dos porcos, ele morrendo de fome, viu aquela comida ali e começou a comer junto com os porcos. E aí ele cai em si em prantos, né, e vê, nossa, ele se chora, arrependido, porque ele tinha tudo e agora estava ali, vivendo no meio dos porcos, comendo junto com os porcos. E aí ele se lembra, né, ele se arrepende de tudo que ele faz, e se lembra da casa do pai, lembra do pai dele. E ele, né, na casa do pai dele, tinha tudo que ele podia, tudo que tinha abundância, e os empregados lá, os servos lá, eram muito mais bem tratados do que ele estava sendo tratado. Então ele resolve voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para que ele me empregue como servo. E ele vai. E quando ele vai chegando na propriedade, ao longe, o pai dele vê ele chegando e corre de encontro a ele. E quando eles se encontram, o rapaz se ajoelha e pede perdão ao pai pela ingratidão, que ele tinha tudo, que ele perdeu tudo, que ele não tinha entendido, que ele simplesmente ele viu que ali ele era feliz e ele não conseguiu nada do que ele pretendia. E então o pai o recebe, o abraça, o beija e fala, não, você é meu filho voltou. Chama os servos e fala para ele, para dar um banho nele, para dar roupas novas para ele, colocar um anel no seu dedo, né, e matar um animal cevado, para que eles pudessem festejar, porque o filho que estava perdido tinha voltado. Então o que quer dizer essa parábola? É justamente o afastamento, é o nosso afastamento de Deus, das leis de Deus. Então, quando o filho pródigo sai da casa do pai e vai para o mundo, nada mais, nada menos do que nós que nos afastamos da lei de Deus e nos esbaldamos no mundo, e nós vivenciamos tudo que tem direito no mundo, e nós adquirimos várias viciações e vários sentimentos ruins. Então, nos afastando da lei de Deus, a gente se deixa levar pela luxúria, pela ganância, pelo poder, pela fama, pela ambição, e a gente se entrega a isso, se entrega a essas paixões, se entrega de corpo e alma, e quer tudo, quer vivenciar os máximos, os prazeres da carne, e esquece totalmente do espírito. A gente quer tudo, a gente quer fama, a gente quer poder, a gente quer glória, a gente quer riqueza, e nós então nos afundamos nisso. E nós cultivamos os sentimentos ruins, o egoísmo, a inveja, a ganância, soberba,
preguiça e tantas outras imperfeições. Só que, assim como o filho pródigo, que saiu da casa do pai carregando felicidade dentro de si, chega um ponto que as coisas do mundo já não agradam mais. O dinheiro não satisfaz, o poder não satisfaz, a beleza não satisfaz. A gente tem tudo e tem ainda esse vazio. Ou seja, a felicidade que nós saímos carregando quando a gente estava junto de Deus, ela acaba e nós somos então infelizes. Por quê? Porque nós nos afastamos da lei de Deus. Nós apenas queremos a matéria. Nós nos afastamos do que nós somos. Essência. Porque nós somos espíritos. Nós somos seres espirituais passando por experiências materiais. Então, o que dá saciedade não são as coisas materiais, são as coisas do espírito. E é nesse momento que nós caímos em si. É um momento em que o filho pródigo se vê ali comendo lavagem. Então nós nos vemos assim, nós estamos cheios de matéria, de material, das coisas materiais, chafurdando na lavagem. É quando a gente se acorda. E nesse momento que a gente acorda, é o momento então da reflexão. Do mal que fizemos a nós mesmos quando nos afastamos da lei de Deus. Só que esse afastamento, esse caminho que nós fizemos de afastamento, criou dentro da gente esses sentimentos e essas viciações, que agora estão junto de nós. E nós precisamos resolver isso para voltarmos a ser felizes, porque só seguindo a lei de Deus não vai ser o suficiente. Nós precisamos resolver essas viciações que nós adquirimos e esses sentimentos ruins que nós adquirimos. Então é aí que entra a reforma íntima. Reforma íntima. A transformação moral do ser. O que é reforma, gente? Reforma é você consertar alguma coisa que está estragada, que quebrou, que está ruim. A reforma íntima é isso. A reforma íntima é olharmos para dentro de nós e consertarmos as coisas erradas que estão dentro de nós. É pegarmos as viciações e transformarmos em virtudes, e pegarmos os sentimentos ruins e transformarmos em sentimentos bons. Esse é, então, o ato que nós devemos ter de retorno a junto de Deus. Só que, para a gente reformar alguma coisa, a gente precisa saber o que precisa reformar. Quando a gente vai contratar um pedreiro para fazer uma reforma na nossa casa, a gente não chega pro pedreiro e fala assim, viu, entra aí, reforma, conserta aí o que você achar que tem que consertar. Não. O que a gente faz? A gente primeiro analisa a casa, vê o que precisa consertar. Ah, tem uma porta quebrada aqui, tem uma janela ali, precisa trocar o piso ali, tem uma rachadura aqui. Então a gente lista tudo o que precisa consertar. Aí a gente vai até o pedreiro e fala assim, olha, eu preciso que você arrume tudo isso daqui, então faça orçamento para mim, vê quanto tempo vai levar, o que precisa comprar, quanto vai ficar. Então, para que a gente possa fazer a reforma íntima, a gente precisa fazer esse levantamento. Então, não dá para fazer reforma íntima sem esse levantamento. Como que é? E esse levantamento é o quê? É o autoconhecimento. Que é o assunto primordial da nossa live hoje, do nosso estudo hoje. O autoconhecimento. Não dá para fazer reforma íntima sem o autoconhecimento. Não dá para fazer mudança na nossa vida sem o autoconhecimento. Não tem como a gente ser feliz se a gente não resolver essas coisas que estão erradas dentro de nós. Então, o primeiro passo para a mudança interior é o autoconhecimento.
Ah, Débora, mas como que faz isso? Como que faz esse trem? Como é que a gente vai fazer esse autoconhecimento? Esse autoconhecimento, nós temos 3 mecanismos básicos para a gente fazer o autoconhecimento, para a gente descobrir quais são as nossas viciações e quais são os nossos sentimentos ruins. E esse autoconhecimento, né, já estava deixando passar, não é só descobrir o que tem de errado, mas também o que tem de certo. Porque autoconhecimento, entra também as coisas boas. Porque a gente não cultivou só sentimentos ruins, nós também temos sentimentos bons. E não cultivou só viciações, nós também temos virtudes. Então nós precisamos também olhar para essas virtudes e esses sentimentos bons. Porque as virtudes e os sentimentos bons nós precisamos fortalecer, fazer com que elas cresçam. E consertar as viciações e transformar os sentimentos ruins. Então engloba tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Sentimentos bons e ruins, viciações e virtudes. E como que a gente vai conseguir fazer esse autodescobrimento, esse autoconhecimento? Nós temos três pontos para ajudar a gente nesse sentido. O primeiro ponto é a convivência. É conviver com as pessoas. Nada melhor do que convivendo com as pessoas para a gente saber, ouvir a opinião das pessoas sobre nós, para a gente saber como nós somos. Nossos amigos de verdade vão apontar as nossas imperfeições. Nossos inimigos, as pessoas que não gostam da gente, vão nos apontar as nossas viciações. Então é abrir os ouvidos, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir as críticas. O que as pessoas pensam sobre mim? O que elas falam sobre mim? Como eu ajo com as pessoas? Como que eu trato as pessoas? As pessoas que eu trato dentro da minha família, eu trato igual as pessoas estranhas, que eu não conheço, as pessoas de fora. Eu trato os membros da minha família igual eu trato o pessoal do trabalho. Eu trato os membros da minha família igual eu trato os meus fregueses. Eu trato o meu patrão. Então como que eu ajo? Como que eu ajo quando acontece alguma coisa? Quando alguém fala alguma coisa de mim ou quando alguém faz alguma coisa que eu não goste? Eu tô na fila do banco, alguém... na fila de banco, nem tem quase fila de banco mais, mas tem, né? Tem ainda que eu não vou mais no banco, eu mexo no aplicativo, mas enfim. Você tá numa fila qualquer, seja uma fila qualquer e alguém passa. Como que eu reajo? Como que eu reajo com uma criança que começa a fazer birra do meu lado? Como que eu ajo quando eu vejo alguma pessoa maltratando um idoso, maltratando uma pessoa, um mendigo, por exemplo? E eu trato bem, eu trato os mendigos da mesma forma que eu trato as pessoas que eu trato na minha casa, com a mesma educação. Então, estão percebendo? Como que é? Quando alguém fala alguma coisa que eu não concordo, como que eu ajo? Então, a convivência com as pessoas vai me mostrar como eu me comporto. Outra coisa, como eu reajo diante da dor? Quando eu estou saudável, quando eu não tenho doença nenhuma, eu sou uma pessoa de trato bom, as pessoas conseguem me aguentar, mas quando eu fico doente, eu fico intratável? Como eu reajo? Quando alguém fica doente do meu lado, enquanto a pessoa está sã, tá tudo bem, beleza, vamos ficar junto, tal. Mas a pessoa fica doente, o que eu faço? Eu me afasto dela? Como que é? Então, assim, como que eu ajo com o sofrimento? Como que eu ajo quando eu perco tudo, quando eu perco o emprego? Quais são as minhas atitudes quando eu perco o emprego? Qual é a minha atitude quando alguém me passa a perna? Quando eu sinto, quando alguém me trai? Qual é a minha atitude diante da dor, diante do sofrimento? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a autoanálise. Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, ele dá uma sugestão pra gente. Ele fala assim: fazei como eu fazia.
Quando chegava no final do dia, ele deitava e ficava passando em revista tudo que ele fez durante o dia. Ele ficava se perguntando, tudo que ele via, ele passava, né, na mente dele tudo que ele fez e se perguntava, será que tem alguém que eu magoei? Será que tem alguém que eu consegui fazer feliz? Será que eu prejudiquei alguém? Então, se eu prejudiquei alguém, eu preciso dar um jeito de não fazer mais. Se eu magoei alguém, eu tenho que dar um jeito de pedir desculpa. Se eu fiz o bem para alguém, então eu preciso incentivar isso, continuar fazendo isso. Então, ele fazia essa revista. Nós até fazemos essa revista, mas sempre no final do ano, né? A gente faz essa revista no final do ano, que não adianta. Porque eu não sei vocês, eu não lembro nem o que eu comi ontem no almoço. Como é que eu vou lembrar o que eu fiz em janeiro de 2024, em fevereiro de 2024? Não lembro, gente. Eu acho que fazer a revista no final do dia é mais fácil, pra gente lembrar. Então, fazer essa análise. Esse é o papel do autoconhecimento. Prestar atenção nas nossas atitudes. Prestar atenção nos nossos sentimentos. Se somos egoístas, se somos arrogantes, se somos malcriados, se somos estúpidos, se somos preguiçosos. E ver também as virtudes. Se somos caridosos, se somos benévolos, se somos simpáticos, se somos amorosos. Listar tudo isso. Isso é o autoconhecimento. É descobrir quem nós somos. Porque o que nós somos, gente? Nós somos espíritos. Espíritos perfectíveis que estamos aqui passando as experiências para evoluir. E para que a gente faça esse caminho de retorno para Deus, a gente precisa agora pegar esses sentimentos que nós cultivamos durante várias encarnações, sentimentos negativos, essas viciações que nós cultivamos durante várias encarnações e transformá-los em virtudes e em sentimentos bons. Aí sim fazer a reforma íntima. Então, primeiro o autoconhecimento, depois a reforma íntima. Só que a gente tem que tomar cuidado com o autoconhecimento, porque nós podemos cair em 4 armadilhas fazendo o autoconhecimento. A primeira armadilha que a gente pode cair fazendo o autoconhecimento é: a gente se autoconhece, descobre quais são as viciações e os sentimentos ruins, aceitamos essas viciações e sentimentos ruins, mas não fazemos nada para mudar. Ah, eu sou chata mesmo. Ah, eu sou arrogante mesmo. Ah, eu sou preguiçosa mesmo. Quer saber? O povo que lute. Eu não vou mudar, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou mesmo assim, síndrome de Gabriela. Eu não tô nem aí, o povo que lute, o mundo que se exploda, não vou fazer nada. Gente, então pra que do autoconhecimento? Se não é pra consertar, essa é a primeira armadilha, gente. A gente não pode cair nessa armadilha. Segunda armadilha, a gente faz o autoconhecimento, a gente percebe isso, a gente ouve as críticas, as pessoas falam, a gente fala, você é antipática, você é chata, você é muito soberba, é muito metida, as pessoas ficam falando. Então a gente descobre, as pessoas falam mesmo que eu sou metida, falam mesmo que eu sou arrogante, que eu sou preguiçosa. Mas é tudo mentira dessas pessoas aí, porque eu não sou nada disso. Então é negação. Porque assim, gente, uma coisa é uma outra pessoa falar que a gente é chata, mas se todo mundo no nosso redor tá falando que a gente é chata, ou tem uns 10, 15 pessoas falando que a gente é chata, vocês não acham que é melhor a gente dar uma olhadinha pra ver? Porque se tem um monte de gente achando que a gente é chata, será que não tem um fundo de verdade nisso? Então, entrar em negação, tampar o sol com a peneira não vai resolver. Tá? Essa é a segunda armadilha. Terceira armadilha é: eu descubro todas essas viciações, todos esses sentimentos ruins que tenho, mas aí eu fico com dó de mim. Eu falo assim, ai meu Deus, como eu sou chata, ai como vocês me aguentam, ai eu descobri que eu sou chata, como que pode, por que vocês me aguentam, meu Deus do céu, ai como eu sou chata, como eu sou arrogante, ai como vocês me aguentam, ai eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que sofrer porque eu sou muito chata, sou muito arrogante, eu sou muito besta, sou ignorante. Gente, ai coitadinho de mim, essas horas, não. Não vai resolver ficar com dó da gente mesmo, ficar com esse negócio de coitadinho de mim.
O que resolve é resolver a questão, transformar a viciação em virtude e o sentimento ruim em sentimento bom. Ficar chorando não vai resolver. Outro ponto, e a quarta armadilha que a gente pode cair é a preferida dos espíritas. Essa é o concurso dos espíritas. Assim, eu faço o meu autoconhecimento, aí eu desculpo que eu sou chata, que eu sou arrogante, que eu sou antipática, que eu sou cri-cri, né? Perfeccionista. Só que aí eu vejo que tem um monte de coisa para consertar, fazer reforma íntima. Nossa, vou ter que fazer reforma íntima, tem tudo isso para arrumar. Ainda bem que tem reencarnação, eu não vou fazer agora, eu não vou deixar para próxima. Gente, pelo amor de Deus, gente, para esse negócio de deixar para a próxima encarnação. A gente nem sabe como que vai ser a próxima encarnação. A gente não sabe para que lugar que a gente vai reencarnar. Nós estamos tendo a sorte de reencarnar aqui no Brasil, tendo contato com o espiritismo, um monte de livro espírita, um monte de conhecimento espírita para nos ajudar nessa reforma íntima nossa. E a gente vai deixar a próxima encarnação. Vai que a gente reencarna lá no Oriente Médio. Vai que a gente reencarna lá na China. Vai ser ateu lá na China. Gente, para um pouco para pensar. Tem que aproveitar a oportunidade agora, não tem essa de deixar para outra encarnação. É claro que não vai resolver tudo numa encarnação só, gente, porque há muita coisa para resolver. São vários sentimentos ruins e várias viciações. Não vai resolver numa encarnação só. Mas tem que tentar o máximo que der, resolver o máximo que dá. Porque nós passamos várias encarnações cultivando sentimentos ruins e cultivando viciações. Então nós vamos passar várias encarnações resolvendo isso, transformando sentimento ruim em sentimento bom e transformando viciação em virtude. Só que tem que fazer, tem que começar. Porque se não começar e ficar deixando, protelando, não vai fazer nunca. Então tem que fazer. Então, gente, qual é o caminho para a felicidade? Cumprir a lei de Deus. E o que cumprindo a lei de Deus e fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. Ou seja, a evoluir, crescimento espiritual. Nós estamos vivendo na matéria, mas para angariar crescimento espiritual. A nossa vida real é a vida do espírito, não é da matéria. Certo? Então nós precisamos focar nisso, crescimento espiritual. Acordar para o espiritual como um filho pródigo que voltou para a casa do pai, porque viu que o mundo, que a matéria não trouxe felicidade. A felicidade está onde? Junto de Deus, seguindo a lei de Deus. E a essência da lei de Deus é o amor, que Jesus cansou de ensinar para a gente, deu aí exemplo para nós seguirmos, que ele deixou bem claro. A lei de Deus, 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele ainda foi embora, firmando mais isso, dizendo para os discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele mostrou como fazer. É como eu vos amei, é amar. Se quisermos ser felizes, nós precisamos cumprir a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? É o amor, que está em todas as religiões. Todas elas ensinam o amor. Então você não precisa ser cristão, você não precisa ser espírita, você não precisa ser muçulmano, você não precisa ser nada. Você só precisa amar. Nós só precisamos amar. É seguir a lei de Deus, é o amor. É isso que importa. Então eu convido vocês a fazer essa jornada do autodescobrimento. Olhar para dentro de si, se voltar para dentro de si. Parar de buscar a felicidade fora de si. Porque Paulo de Tarso, antes dele ser Paulo, ele foi Saulo. E eu considero Paulo de Tarso um maior exemplo de reforma íntima que já existiu. Porque vamos lá ver a vida de Paulo. Leiam o livro Paulo e Estevão, do Chico, através do Emmanuel. Do Emmanuel através do Chico, aliás. Você vê toda a saga dele como Saulo, fazendo todas aquelas atrocidades, e ele refletindo tudo que ele ouviu de Estevão. Todo o depoimento, os exemplos que os cristãos deram para ele refletindo, ele tentando entender o que levava aqueles cristãos a se deixarem enrolar daquela forma. E quando finalmente dá o clique na cabeça dele, que ele cai do cavalo
E que ele finalmente entende que Jesus aparece para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então cai em si, é o despertamento dele, é quando ele vê, é que nem o filho pródigo, quando ele vê que ele está comendo lavagem. E aí quando ele desperta, ele simplesmente se entrega, se ajoelha e fala: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dali é aquela vivência que a gente vê, aquela coisa extraordinária da vida de Paulo. Ele se transforma em Paulo. Extraordinário. E ele, Paulo de Tarso, fala: não vos conformeis com o mundo, mas mude-se. Então é a mudança nossa que vai fazer com que o mundo melhore. É a nossa mudança que vai trazer felicidade. E nós só vamos conseguir mudar quando soubermos o que precisa mudar. E para mudar, a gente precisa fazer o autoconhecimento. E eu convido vocês a todos aqueles que quiserem, nós vamos começar a fazer um estudo, um trabalho de estudo de reforma íntima, todas as segundas-feiras, a partir do dia 13 de janeiro, às 19h30. Então, aqueles que quiserem, é só seguir a gente aí no canal, ativar o sininho para receber a notificação e, junto conosco, fazer essa reforma íntima. E fazer esse autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento não dá para fazer reforma íntima. Não vai dar. Então, se vocês quiserem seguir essa jornada junto com a gente aqui da IAC, fiquem à vontade, nós estaremos aqui. Então, venham com a gente. Mudança. O caminho da mudança é o autoconhecimento. Para a gente começar. Começar com o autoconhecimento para a gente fazer a reforma íntima. Tá bom? Nesse momento, eu convido a todos a fechar os seus olhos para fazermos a prece de encerramento. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deste, destes momentos de paz, destes momentos de alegria e de aprendizado. Te agradecemos, Senhor, por ter nos auxiliado, nos inspirado, nos proporcionado este aprendizado de bênçãos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade abençoada de aprendizado. E que nós possamos, Senhor, refletir em tudo que foi dito aqui hoje. Fazendo esses ensinamentos parte de nós. Que possamos olhar para dentro de nós. E conseguir enxergar todas as nossas viciações, todos os nossos sentimentos ruins. E termos a força e a coragem para poder arrumar estas coisas. E que nós possamos, Senhor, enxergar também as virtudes, enxergar também os sentimentos bons e fazer com que esses sentimentos bons e essas virtudes cresçam dentro de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita dos estudos desta noite e que assim seja. Então é isso, meus queridos. Um ótimo ano novo para todo mundo. Muita paz, muita alegria. Vamos festejar com parcimônia, tá? Com tranquilidade, com cuidado, para não angariarmos mais débitos, mas vamos festejar sim. Mudanças são necessárias. Então, meus queridos, até o ano que vem. Um abração para vocês. Tchau.